Tem muita gente querendo iniciar no mundo do 3D. E talvez você seja uma dessas pessoas que quer começar no 3D. É por isso que neste vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa para começar a criar os seus projetos 3D no Blender. E para isso, você vai aprender o quê? Não lembro? Então deixa eu ver aqui na minha cola. Criar e alterar objetos, iluminar a sua cena, aplicar materiais, criação de câmera e exportação, que é para você transformar o seu projeto numa imagem que você pode postar na rede social e me marcar, é claro. Agora não esqueça, para você poder me acompanhar aqui, é muito importante que você tenha o Blender instalado. Mas eu não sei instalar o Blender, como é que faz? Então na descrição do vídeo aí embaixo tem o passo a passo de como que você faz para instalar o Blender. Aí uma vez que você instalou, abre o Blender e você pode continuar junto comigo neste tutorial. Tô esperando você fazer isso, hein? Mas não dá para esperar muito, então já vou começar. Quando você abre o Blender a primeira vez, ele tem essa telinha aqui que são telas meio que de boas-vindas. Pode ignorar essa parada e clicar em qualquer local vazio aqui, ó, pronto. Aí você vai ter essa tela. Quando você entra no Blender a primeira vez, ele tem 3 elementos criados, que é um cubo, uma câmera e uma luz. Mas a gente não vai usar esses 3 porque eu quero te mostrar como é que a gente faz isso do zero. Então o que você vai fazer? Você vai clicar em cima do cubo e pressionar Delete e vai fazer a mesma coisa com os outros 2 elementos, deletando todo mundo. Então a nossa cena não tem mais ninguém. Como é que faz para você criar um objeto do zero? É isso, professor. É isso que eu quero saber. Que bom que você quer saber. Então, para isso, ó, você pode vir aqui em cima na opção de Add. No Add, você vai na aba de Mesh. E no Mesh é só você clicar num objeto que você queira. Eu vou criar um cilindro aqui mesmo, ó. Só clicar em Cylinder. Quando você cria esse cilindro, tem este painel aqui que é um painel suspenso. Este painel suspenso, você pode mudar opções, por exemplo, de quantos lados você vai ter nesse cilindro, qual é o tamanho desse cilindro aqui e qual que é a altura desse cilindro. Eu vou deixar as opções como convencionais. Nessa opção aqui de vértices, ó, eu vou deixar 5 e também vou vir nessa opção aqui, ó, de depth, que é o tamanho que ele vai ter. E eu acho que eu vou colocar 0,5. Eu quero um cilindro não muito comprido. Acho que esse aqui está ótimo. E aí simplesmente a gente pode vir e começar a trabalhar no nosso cilindro. Lembrando, presta atenção, eu estou usando aqui a versão Blender 5. Se você não está falando, professor, eu não estou usando a versão 5 do Blender, o que eu faço? Ou você instala essa versão, ou você pode clicar aqui em cima no card para assistir o tutorial anterior que eu já fiz em outras versões anteriores do Blender. Então se você não está com essa mesma versão, está com uma versão anterior, vai no card. Ou você instala a versão 5 e continua junto comigo para você não ter nenhum problema aqui durante o processo, tá bom? Tá bom, professor, vamos nessa? Vamos, então se liga só. Como é que faz para você se manipular no ambiente 3D? Por quê? Porque você se manipular aqui é uma das coisas mais importantes. A coisa mais importante é você se manipular e a segunda, como é que você manipula o quê? O seu objeto 3D. Então se liga só numa coisa importante. Aqui, ó, você vai prestar muita atenção no seu botão do meio do mouse, certo? Então você tem um botão do meio, você pode rolar o botão do meio para se aproximar ou distanciar do objeto, mas o legal é você usar o clique do botão do meio. Então você pode fazer aqui, ó, clicar e segurar com o botão do meio para você fazer o que a gente chama de órbita. A órbita é você se mover em volta do objeto. Não é o objeto que está girando, é a gente que está girando em volta dele. Então, clica com o botão do meio, a gente consegue fazer essa órbita. Outra coisa, se você segurar a tecla Shift e usar o botão do meio, você faz o pan. Esse pan é você se mover para lá e para cá no objeto. E com Ctrl e botão do meio, você pode arrastar para baixo para ficar longe ou para cima para ficar perto do objeto. Então, são esses 3 controles. Se você ficou com dificuldade e falou, professor, isso aí eu achei muito difícil. Então, o que você faz? Treina. Não tem muito jeito de você fugir disso. Treina essa opção. O botão do meio aqui, ó, você faz a opção de órbita. Se você segurar o Shift, você faz a opção de movimentação ou pan, ou com Ctrl que você pode distanciar e aumentar. E isso é muito importante para você conseguir ver o objeto de vários ângulos diferentes, né? Que é o que a gente precisa dentro do 3D. Outra coisa muito legal é o seguinte, se você estiver fazendo essa órbita, que é o botão do meio, e você usar aqui segurando a tecla Alt, ó, você fica em ângulos específicos que você pode vir aqui. Então esse ângulo que a gente está aqui é o ângulo de perspectiva, certo? User Perspective. Mas se você vir aqui, ó, e segurar Alt, meio que quase de frente, ó, e, né, quando você segura o Alt e vai movendo, ele trava de frente. Você pode fazer isso também de cima, você pode ficar aqui pelo lado direito, você pode ficar lá por trás, tanto faz, tá? Então às vezes você vai precisar de ângulos muito específicos, é legal de você não esquecer. Botão do meio e segura Alt, aí ele trava certinho quando você chegar perto desses ângulos que eu te falei. Frente, trás, esquerda, direita, cima e baixo. Ufa, quanta coisa, certo? Então essa aqui é a opção mais básica. Agora uma coisa que você pode fazer também é duplicar os objetos. Então se você clicar em cima do objeto, não esqueça, para selecionar o objeto, clica com essa ferramenta aqui, ó. Então com essa ferramenta selecionada, se você clicar em cima do objeto, ele fica selecionado. Ah, mas como é que eu sei que o objeto está selecionado?
é só você olhar essa linha laranjinha que fica em volta. Então tem essa linha laranja, quer dizer que o objeto está selecionado. Pressionando Shift D de dado, você pode mover o cursor do mouse, ó, e ele já duplica esse objeto. Mas eu te aconselho a não duplicar desse jeito. Você usa o Shift D, mas você pode pressionar ESC no seu teclado para sair fora. E aí você pode usar a ferramenta de movimentação. Com ela você pode de repente subir um pouquinho talvez o objeto, e aí você pode deixar ele talvez um pouco mais para cima. Se quiser, você pode usar a ferramenta de rotação, e aí clicando nessa linha azul, ó, você gira o objeto nesse sentido. E você ainda pode usar a ferramenta de escala. Com a ferramenta de escala você pode mover aqui, ó, e diminuir o objeto em alguns sentidos, né? Por exemplo, aqui no fundo, ó, ou na largura do objeto, ou na altura. Agora, como é que faz se você quiser diminuir o objeto inteiro de uma vez? Você vai ficar um pouco longe dele e pressionar a tecla S. Pressionou S, ó, ele entra numa escala total. Então eu vou deixar um pouco menor, e aí usando aquela ferramenta de movimentação que você já viu antes, com essa seta azul, eu vou descer um pouquinho. Como se fosse um tipo de plataforma isso aqui, tá vendo? Um objeto meio que dentro do outro. Agora, o que eu queria fazer aqui? Eu queria criar uma coisa que a gente chama de fundo infinito. O fundo infinito nada mais é do que um chão e uma parede. Só que quando você tem essa parede e esse chão, entre eles você vai ter um tipo de curvatura. Essa curvatura serve, principalmente em estúdios fotográficos, né, para dar a impressão de que não existe uma divisão entre parede e fundo. Então a gente chama isso de fundo infinito, certo? É basicamente uma parede e fundo colado com uma coisa arredondada. Mas em vez de explicar desse jeito, a gente chama de fundo infinito. Para fazer isso, eu vou criar outro objeto. Mas o Blender, presta atenção, eu posso ir lá em cima em Edge, Mesh, mas se você usar um atalho que é Shift A, você entra no mesmo painel. Ah, professor, mas qual que é o melhor? O melhor é o que você preferir da sua vida, tá bom? Não precisa ir só lá em cima ou usar o atalho. Tem muita gente que usa o Blender que pira nos atalhos. É legal, mas se você quiser também ir lá por cima, não tem problema, tá? Eu vou aqui no Shift A só para te mostrar essa outra opção, porque eu já te mostrei lá em cima. E aí você pode vir aqui em Mesh e colocar essa opção chamada Plane. O Plane é um chão, que é liso, né? Ele não tem profundidade. E aí o que você pode fazer? Vir aqui, ó, um pouco longe dele, pressionar S e aumentar o tamanho. É só clicar e arrastar até um pouco mais para fora e clicar de novo para finalizar. Então agora a gente tem esses cilindros malucos aqui, com um tipo de plataforminha, e esse plane também, que é o nosso chão. Agora, eu posso fazer modificações neste plane. Por quê? Porque eu preciso criar uma parede nele aqui, ó. Só que para criar essa parede, o que acontece? Eu não consigo ficar nessa opção, que é a opção padrão aqui em cima, ó, chamada... Eu fui na opção errada, tá? Aqui, ó, Object Mode. Então, nesse Object Mode, você vai clicar lá e vai colocar a opção de Edit. Só que você pode ir no atalho. Então, quando você pressionar a tecla aqui, ó, Tab, você vai desde o Object Mode para o Edit Mode. Edit Mode, você pode modificar a estrutura do objeto, meio que distorcer esse chão. Ou você pode vir na opção aqui de Object para mover, rotacionar e aumentar o objeto. Então, se você quiser só mover, rotacionar, aumentar ou diminuir, você fica no Object Mode. Se você quiser mudar a estrutura dele, você vai para o Edit Mode, certo? Certo, professor, que mais? Agora se liga, quando você fica nessa opção aqui de Edit Mode, você tem três opções de manipulação. Você tem pontos, que são exatamente esses pontinhos aqui, ó, que é onde você tem essa conexão dessas linhas, né? Que são, na verdade, as linhas são essas daqui, ó. Então isso aqui é uma linha, isso aqui é uma outra linha, isso aqui é uma outra linha, isso aqui é uma outra linha. Então quando você tem linhas que se conectam, automaticamente você tem os pontos. Então essa é a opção que a gente pode manipular de pontos. Essa aqui é a opção de linhas, que são exatamente essas linhas que eu já falei, que ficam aqui. E você tem essa última opção, que são polígonos, que são esses blocos que você tem aqui, que você pode mexer o bloco inteiro todo. Aqui a gente vai ficar na opção de linhas, e eu vou selecionar aqui para a parte do fundo, certo? Então, olhando aqui na nossa cena, a gente tem essa linha verde, tá vendo? Tô vendo, professor, o que é isso aqui? É a linha de profundidade. Então, a gente pode conseguir enxergar. Até se você olhar aqui também fica mais fácil, ó. Aqui é a nossa cena, tá vendo ali em cima? Ó, quando eu giro, quando eu rotaciono aqui, eu rotaciono essa paradinha. Então, ali, ó, eu posso mostrar qual é o ângulo que eu tô da minha cena. Então, não se esqueça, X, quando aparece, é sempre à direita do nosso mundo 3D. E esse Y aqui é sempre o fundo do mundo 3D. Então, com isso, eu sei que na verdade aqui é o fundo. Sabendo disso, eu vou clicar nessa linha aqui do fundo e com ela selecionada, botão da direita na tela, você pode colocar a opção aqui de Extrude Edges. E aí, quando você move o seu cursor, ó, ele meio que cria essa parede para você. Só que aqui é meio louco, porque não dá para saber se essa parede está indo para cima, esquerda, direita, para baixo. É um negócio muito doido. Então o que eu aconselho você a fazer é o seguinte: tá movendo o seu cursor aqui, você vai pressionar aqui, ó, a tecla do alinhamento que você quer mover essa parede, que é exatamente isso aqui que eu te falei, certo? Então imagina, se eu quero que a parede suba ou desça, o que controla para ela subir e descer é o eixo Z, que é isso aqui. Então se eu pressionar Z, eu alinho minha parede com esse alinhamento aqui de cima e baixo. Se eu pressionasse X, ele alinharia para a esquerda ou direita. Tanto é que não dá nem para ver. Se eu pressionar Y, ó, é para frente e para trás. Mas Z é o que nós queremos. Aí eu vou arrastar para cima até chegar até aqui. Pronto, a gente fez o chão e a parede. Ô, Lúcio, mas espera aí, cara. Você falou que aqui o fundo tinha que ser uma coisa curvada para ser um fundo infinito. Verdade, a gente vai fazer isso agora. Então clica nesta linha, botão da direita na tela, e você pode colocar a opção de Bevel Edges. Aí é só você clicar e arrastar para a direita.
quanto mais para a direita você vai, ó, mais ele cria uma distância, certo? Como se fosse uma semi-parede ou um semi-chão. Então não é nem chão nem parede isso aqui. Coloca um tamanhozinho razoável, clica na tela para você finalizar e aqui neste painel suspenso, esse é um painel que assim, é um painel temporário que tem a ver com a última coisa que você fez no Blender. Então, quando eu coloco a opção de bevel, ele abre esse painel para mim onde eu posso fazer algumas modificações. Por exemplo, um width aqui, ó, eu ainda posso clicar e arrastar e mover para deixar isso aqui maior ou menor. Ou eu posso vir também na opção de segmentos. Em segmentos eu posso clicar do ladinho, ó, e ir aumentando quantos segmentos eu quero. Eu vou colocar um width aqui de 0.4 e esses segmentos eu vou colocar 10. É só dar um Enter. Para finalizar, você pode simplesmente clicar do lado de fora da sua tela e aí eu posso voltar aqui em cima na opção de Edit Mode para a opção de Object Mode. Então não preciso mais ficar naquela opção. Já fiz aqui os meus elementos e também já fiz o meu chão, que na verdade é o meu fundo infinito. É um nome tão bonito para uma coisa tão simples, né? Agora se liga numa coisa que é o seguinte. Quando você faz isso, você percebe que aqui, ó, tem aquelas divisões que eu te falei. Essas divisões são as linhas que são criadas automaticamente quando você faz o objeto. Ah, professor, você já falou isso antes. Então eu sei, mas eu estou reforçando essa informação. Então eu vou clicar em cima desse objeto, com a ferramenta que pode ser de seleção mesmo, e botão da direita nele, você pode colocar essa opção chamada Shade Smooth. O que ele vai fazer? Ele vai suavizar essas linhas. Então a quantidade de linhas é a mesma, só que fica mais suave, para a gente conseguir ter essa noção de que não tem mais aquela divisão ali. Então é meio que uma estilização. Você pode escolher qual você preferir. Eu prefiro assim, tá? Sem essas linhas marcadas um pouquinho mais suave. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nessa plataforma que a gente fez um objeto que a gente já modelou em um tutorial antes. E eu não vou modelar de novo, porque já tem vídeo sobre ele. Então, se você quiser, você fala, peraí, professor, onde é que está esse tutorial maravilhoso? Clica aqui em cima no card. É um tutorial de como que você modela um foguete no Blender. Você pode assistir, salva esse projeto lá, depois você volta pra cá pra você trabalhar junto comigo. Se você não quiser, Eu não quero esse negócio de foguete horrível. não tem problema. Ignora essa parte do foguete que eu tô te mostrando aqui, porque depois a gente vai ter a parte de iluminação e de materiais que também serve pra você. Mas se você quiser o foguetinho, tá no card aqui em cima. Então se liga só, pra você trazer um projetinho pra dentro do Blender, você vai lá em cima na opção de File. Em File, você pode colocar essa opção aqui, ó, de cadê? Append. No Append, ele vai trazer um objeto pra cá. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir no meu Windows. E aqui no Windows, eu já tenho um caminho que eu tô, certo? Que é onde eu tenho um arquivo salvo desse foguetinho. Então eu vou copiar aqui, ó, esse caminho do Windows. É só clicar na barrinha, pressionar Ctrl C, minimiza, volta pro Blender e cola esse caminho aqui em cima, ó. Pronto. Então dou um Enter, eu já tenho aqui os meus foguetes. Se eu não me engano, o foguete que eu fiz no tutorial é o foguete 1. Eu não lembro qual é a diferença do foguete 1 e foguete 2, porque faz muito tempo, tá bom? Dá um desconto aí pra mim. Mas é só você clicar 2 vezes no objeto que você salvou. Espero que você tenha feito o foguete lá. Clicou 2 vezes, ó. Ele vai entrar nesta aba. Aqui são várias coisas que tem a ver com aquele objeto, mas o que mais é importante aqui é a aba de Object. Então, clicando 2 vezes, você vai ter todos os elementos que a gente fez naquele foguete. É só clicar e arrastar assim, ó, pegando todos eles. E eu vou dar um append aqui embaixo para trazer para dentro do nosso Blender que a gente está. Ao fazer isso, ó, os elementos eles ficam selecionados. Calma! Não clique em local nenhum aqui, porque senão vai ficar uma bagunça terrível. Então, do jeito que tá, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir com a ferramenta de movimentação e vou usar essa seta azul para subir todo mundo aqui, ó, até uma forma que fique mais fácil de ver os elementos. Por algum motivo maluco que eu não lembro qual é que é, esse arquivo tá vindo com esse objeto aqui, que é esse cubo. E eu não preciso dele, então eu posso vir com a ferramenta de seleção aqui do ladinho, clica sobre ele e pressiona Delete. Então, se você for ver, ó, tá o nosso foguetinho aqui, lindo e maravilhoso. Só que é o seguinte... Esse foguete tem várias partes, então ele tem aqui, ó, essa parte do corpinho dele, ele tem essa parte da anteninha, ele tem um monte de coisa. Eu não quero ter que mexer cada uma dessas partes. Então uma maneira de você trabalhar aqui é, ou você seleciona todo mundo, e aí você vem, você rotaciona e coloca na posição que você quer, ou você pode criar um grupo, que na verdade seria como se fosse um objeto que controla todos esses objetos aqui do foguete. Para fazer um grupo é muito fácil, eu vou criar um objeto que vai ser o objeto que vai controlar esses outros. Então para isso eu posso ir lá em cima no Add, depois eu posso vir na opção aqui de Mesh, pode ser até um objeto desse aqui, mas é legal de você usar esse aqui, chamado Empty. O Empty, na verdade, o que é? Todos eles aqui são a mesma coisa, tá? Eles vão fazer exatamente a mesma coisa. A diferença é o que eles são visualmente. Então você vai ter um empty, que é um ponto, você vai ter um empty, que é um círculo, você vai ter algumas coisas básicas. Eu vou colocar um empty aqui, pode ser um círculo, acho que vai ficar legal. Quando eu crio ele, ele fica numa posição horrível aqui embaixo. Eu vou usar a ferramenta de movimentação e vou subir na setinha azul, só pra gente conseguir enxergar esse círculo. Ele tá meio pequeno aqui, ó. Então usando o S de escala, eu vou aumentar um pouco mais, ó. Então eu vou deixar esse círculo aqui, que é um círculo bem bonitinho. Se não gostou, eu não gostei desse empty. Não tem problema, cria outro então, e empty, ó. Pode ser, sei lá, esse sphere aqui, ó. Então esse sphere talvez funcione mais porque a gente quer, aumenta ele um pouquinho, ó.
Então vai ser o objeto. Esse objeto não é renderizável, ele não vai aparecer no final. Ele serve só para a gente usar, para conseguir juntar todos os elementos que a gente tem aqui. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar todos os objetos que eu tenho aqui, que é o meu foguete, clicando e arrastando aqui. Só que clicando e arrastando, eu acabo pegando também essa parte que é essa nossa esfera, né? Esse empty que a gente fez, que é esse círculo aqui e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu posso vir do lado direito no painel que a gente tem aqui, ó, que é o painel Outliner, que é esse aqui que a gente está usando. E aqui você tem todos os objetos que a gente tem na cena. Ó. Tem um plane, que é o nosso chão, tem os spheres que a gente criou também, que são outros elementos que a gente tem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse empty aqui, ó, e eu vou tirar o olhinho dele, só para ele não ficar visível. Agora sim, na tela, com a ferramenta de seleção, clica e seleciona todo mundo aqui. Uma vez que a gente selecionou todos os elementos do foguete e eu ativei o empty para aparecer, você vai arrastar aqui, ó, qualquer um desses elementos que estão laranjas, que são os que estão selecionados, e vai vir em cima do empty. Só que aqui tem umas coisinhas meio chatinhas do Blender que são opções, tá? Se você segurar a tecla Shift antes de soltar em cima do empty, ele vai manter as propriedades do seu foguete, que é o que a gente quer. Então é isso, ó, você vai clicar e arrastar, chegou em cima do empty, segura Shift, solta o seu clique. Pronto, agora se você selecionar o empty por aqui ou diretamente por aqui e usar a ferramenta de movimentação, por exemplo, ó, você controla só esse foguetinho maravilhoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar num ângulo aqui, pode ser meio que de cima, ó, segurando Alt, e com a ferramenta de rotação ou direto pressionando R na tela aqui, ó, eu vou girar o foguete mais ou menos aqui para ele ficar nesse sentido. De frente, eu vou girar o foguete para ficar desse jeito aqui de ladinho. Vou usar a ferramenta de escala para ele diminuir e pressionando G, eu posso mover o objeto. Dá para você fazer tudo isso com as ferramentas que eu já expliquei aqui. É que eu fui no atalho, porque o atalho é uma parada que dá um charminho algumas vezes. De ladinho também, se você quiser, ó, eu vou girar só nesse sentido aqui, pressionando R. Então é como se o foguete, sei lá, tivesse meio que em cima dessa plataforma aqui e ele começou a decolar. Eu só vou diminuir, acho que um pouco mais o tamanho dele, que eu acho que ficou grande demais, e descer um pouquinho assim, pressionando o G, certo? Então não esqueça, ó, S, deixa um pouquinho longe do objeto, tá? Pressiona o S, ó, você aumenta e diminui. Se você pressionar R, você gira no sentido que você está vendo aqui, e se você pressionar G, você move o objeto. Então pressionando o G, a gente coloca mais ou menos aqui, um S para diminuir um pouquinho, ó. Talvez um G de novo e eu acho que já tá show. Eu não sei você, mas eu gostei bastante do que temos até agora. Agora, como é que faz para a gente deixar essa imagem bonita? Porque essa imagem aqui é uma imagem de visualização. Ela não é uma imagem, assim, dá para ser uma imagem final. Mas é legal de você colocar uma coisa assim com uma imagem mais profissa, né? Então, para isso, o que você vai fazer? Presta atenção, hein? Respira fundo. Você vai vir aqui em cima e clicar nesse botão. Esse botão aqui vai mudar para uma aba onde você vai ter a visualização final. E eu sei que você vai dizer, nossa, professor, mas isso aqui ficou horrível. Então, realmente ficou horrível. Por quê? Porque a gente tem que criar uma iluminação aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ativar essa opção aqui e criar uma luz. Mas calma, antes de criar a luz, quando você clica neste botão aqui, ó, você tem as configurações de que vai ser o motor que vai criar a sua imagem final. Então, o motor nada mais é do que uma ferramenta dentro do Blender que deixa a imagem de uma forma ou de outra forma. E aí o padrão aqui é a opção de Eevee, que é um renderizador bem rápido, que eles usaram muito aqui como propaganda para algumas versões do Blender, porque ele é mais voltado para uma coisa mais de jogos ou uma coisa de processo mais rápido. Mas eu gosto desse Cycles. Esse Cycles ele tem uma imagem que demora um pouco para ela ser feita, mas ele tem uma qualidade mais real. Eu gosto mais dessa opção, tá bom? Se você não quiser, você pode usar o Eevee, mas algumas coisas vão ficar diferentes aqui. Feito isso, agora sim, eu vou criar a minha luz. Para criar a luz, mesmo processo. Eu posso ir lá em cima na opção de Edge ou usar o atalho Shift A. E aí eu vou aqui, calma. Você não vai em Mesh, não. Você vai nessa opção aqui embaixo de Light. São 4 tipos de Light que você tem aqui no Blender, mas a gente vai colocar essa opção de Area. O Area, o que acontece? Se você usar a ferramenta de movimentação, ó, e subir um pouquinho, ele na verdade é um quadradinho. É como se fosse um quadradinho que joga luz numa direção específica. Então eu posso ficar meio que de frente aqui dele, ó, e subir um pouco mais essa luz, talvez um pouco mais para cá, e talvez jogar um pouquinho mais para minha esquerda. De cima, eu vou jogar essa luz só um pouquinho mais para frente. Ô, professor, mas por que você não fez isso nesses ângulos, professor? Por que você tá toda hora usando o Alt aqui para travar desses ângulos? É porque eu acho que fica mais fácil. Então eu prefiro usar esses ângulos aqui, mas você pode manipular a luz também diretamente por aqui. Com a luz selecionada, clicando aqui ou clicando aqui em Area, você pode vir nessa opção aqui embaixo, que são as opções da sua luz. Então aqui eu posso vir, ó, e mudar a temperatura da minha luz, por exemplo, aqui na opção de Color, ou você pode ativar essa opção que eu gosto mais, que se chama Temperature. Esse Temperature você pode clicar e arrastar esse valor que tem aqui, ó, mais para sua esquerda ou mais para sua direita. Quanto mais para a direita, mais uma luz azulada. Por quê? Porque isso aqui é muito usado, na verdade, quando a gente trabalha com iluminação, para a temperatura da luz, né, que é baseada em kelvins. E esses kelvins têm um valor específico. Quanto mais a quantidade de kelvins, mais azul fica a sua luz. Quanto menor os seus kelvins, mais amarelada ela fica. Aqui eu vou colocar o valor de 5.500, que é um tom assim quase
indo pro amarelinho, que eu acho que dá um charminho aqui, fica bem legal. E você pode vir também aqui, ó, e mudar a potência da sua luz e qual o tamanho dessa luz. Se você, uma coisa muito legal aqui é, se você aumenta o tamanho da sua luz, por exemplo, em vez de 1 eu coloco 4, a sua luz fica maior zona e as sombras que ela cria fica muito mais suaves. Então depende principalmente do tipo de sombra que você quer. Se eu colocar aqui, ó, 0,5, por exemplo, olha só, como essa sombra fica muito mais marcadona. Faz do jeito que você achar legal. Eu vou 4. 4 eu acho que fica legal. E aí eu tenho a opção aqui de Power. O que acontece é, às vezes, quando você aumenta ou diminui o tamanho da sua luz, isso influencia na quantidade de iluminação que você tem. Então pode ser que seja interessante você aumentar um pouquinho mais esse Power. Eu vou colocar um Power uns 30 aqui, ó. Eu acho que já tá bacana, ó. Essa sensação que a gente tem aqui, tem uma luz bem legalzinha e uma sombra bem suave também que a gente está tendo aqui nessa cena. Agora, uma coisa muito comum é o seguinte, quando você vai finalizar o seu projeto, existem muitos ângulos aqui que você pode deixar em vários ângulos diferentes. E como é que faz para você definir um ângulo oficial? Não, peraí. Quando eu salvar essa imagem, eu quero que fique neste ângulo aqui, ó. É legal de você ter o quê? Uma câmera. Para criar uma câmera, mesmo o processo de antes. Você vai segurar aqui a tecla Shift e pressionar A, ou você pode ir lá em cima também em Edge, e é só clicar nessa opção chamada Camera, que é a nossa câmera. Ao criar uma câmera, se você ficar um pouco mais longe aqui da sua cena, ó, você percebe que essa câmera, na verdade, vou subir um pouco mais para você ver, ó. A câmera é isso aqui, tá vendo? É um objeto, como se fosse um tipo de cone, eu não sei como chamar isso aqui. E aí você tem a direção que ela está. O que acontece? Para você enxergar através da visualização da câmera, é só você pressionar 0. Quando você pressiona o seu teclado numérico, tá? Não é o teclado que tem as letrinhas, é o tecladinho mais da sua direita. Ou você pode fazer o seguinte também, você pode vir aqui em cima na opção de View, em View você pode vir nessa opção de Align View e colocar Align Active Camera to View. Nossa, que nome comprido. O que ele faz? A mesma coisa que eu te falei, ele joga a gente através da visualização da câmera. E se você vir aqui, por exemplo, ó, e usar aqueles atalhos de Shift, botão do meio, você consegue mover. Então você move o seu projeto inteiro e você vai enxergar o objeto a partir daqui. Só que o problema é, ao rotacionar, você sai de dentro da câmera. Isso aqui não é legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar 0, ou você vai lá de novo, como eu te falei, View, Align View e tudo mais, para conseguir enxergar através da câmera. Você vai clicar, presta atenção, essa parte é meio maluca, hein? Você vai clicar nesse botãozinho aqui do lado. Esse botão do lado vai abrir outras abas para você conseguir manipular aqui o seu projeto e os seus elementos. Você vai nesta aba chamada View. No View, você vai clicar nesse aqui, ó. Aqui dentro, tá? Dentro de View Lock, você vai colocar essa opção de Lock, Camera to View. O que isso aqui está fazendo? Está fazendo com que agora, não importa o que eu faça aqui na minha cena, ó, eu sempre vou estar enxergando através do ângulo da minha câmera. Então eu posso posicionar onde eu achar mais interessante esse ângulo aqui, ó. E aí eu consigo sempre enxergar através da câmera. A câmera não vai sair de jeito nenhum. A não ser que eu faça uma coisa muito maluca como eu fiz agora, mas aí é só você pressionar 0 de novo que você entra dentro do ângulo da câmera, tá vendo? Então posicionei de um jeito que eu acho que fica legal. E eu acho que já tá num ângulo bem legal. Dá pra você ter uma boa noção de como é que funciona o nosso objeto. Agora vamos para uma coisa importantíssima. Aqui com a câmera selecionada, você pode vir aqui, ó, nas opções da câmera, certo? Certo, professor! Então vem aqui na opção de Lens. Em Lens, você tem essa chamada Focal Length. Esse Focal Length, o que é isso? Quanto menor o valor que você coloca, tipo 10, olha só o que acontece quando eu me aproximo do objeto, ó. Olha como ele parece imenso, ó, como ele fica distorcido, certo? Então essa aqui é quando você coloca um focal length mais baixo. E eu gosto de colocar um focal length aqui tipo uns 80. E aí eu preciso ficar um pouco mais longe do objeto, ó, e você percebe que ele não tem tanta distorção. Depende do que você quer fazer. Às vezes você quer uma coisa mais dinâmica, mais impactante, joga o focal length um pouco mais para baixo. Agora se você quiser uma coisa mais proporcionalzinha, mais bonitinha, como se fosse, sei lá, uma foto de produto, uma coisa que você vai mostrar um produto para alguém, um objeto, eu gosto de focal length um pouquinho maior, que não tem tanta distorção assim, beleza? Beleza, professor. E agora, como é que a gente coloca cores nos objetos? Que bom que você perguntou, porque a gente vai fazer isso agora. Para colocar cores, é muito simples. Eu só vou clicar aqui, ó, nessa opção de View, para esconder esse painel, porque eu não quero ficar enxergando isso. E para você colocar material é muito simples. Primeira coisa, você vai selecionar o objeto que você quer mudar a cor dele, né? Aplicar o material no caso. Eu vou clicar nesse aqui. Lembrando, você pode selecionar com a ferramenta de seleção ou com a ferramenta de movimentação também. Só cuidado com a movimentação, porque ela move o objeto. Então, selecionei esse cara aqui, que é o nosso plane, ou eu posso selecionar por aqui, tanto faz. Vai vir na direita, não nesse globo. Esse globo aqui é outra coisa. Você vai clicar neste globinho aqui embaixo e com esse globo é só você clicar no botãozinho de New. Ao fazer isso, você já cria um material que vai ficar sempre numa lista aqui, ó. Então você tem um material meio que é como se fosse um material básico e esse material 1 que a gente acabou de criar, certo? Então o que eu faço isso? Quando eu faço isso, né, eu estou definindo qual material eu quero ativar. Ó. Então tem o material 1 ou o material desse cara aqui. O que eu posso fazer aqui? Com esse material que eu acabei de fazer, eu tenho esse base color. Então eu posso clicar aqui e definir qual a cor que eu quero. Sei lá, imagina que eu quero um fundo aqui mais escuro. Então eu tenho essa barra ó, onde eu posso descer e eu vou colocar o background levemente mais escuro, certo? Então aqui é onde você controla os materiais. Agora imagina que você quer colocar um outro material assim, sei lá, pro chão.
E aí o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso selecionar aqui o cilindro, que é o chão, mesma coisa, só que aí vamos lá, se eu vou aplicar um material, que é um material que eu já criei antes, não tem necessidade de você clicar em New, você vai clicar aqui e escolher o mesmo material que a gente fez, que é o material 001, mas eu quero um material novo, quero outra cor, então eu vou clicar em New, e aí eu posso clicar aqui no Base Color, e eu posso colocar, sei lá, um tomzinho, vamos colocar um, sei lá, um azulzinho aqui mais clarinho, então eu posso subir para cá, não se esqueça, aqui eu defino qual é a cor que eu quero, então mais clara essa cor e mais intensa essa cor. E aqui eu posso controlar a quantidade de brilho dessa cor também, tá vendo? Só você clicar aqui, ó. Eu controlo a quantidade que eu quero aqui. Eu vou puxar um pouquinho mais para cima, para ser um cinzinho aqui mais vibrante. Legal. Agora eu posso clicar nesse de cima e definir a mesma cor, né, o mesmo material, clicando na lista aqui, ó, e colocando o material 002. Pronto, ó. Então eu tenho esse cilindro aqui. Eu posso fazer a mesma coisa pro foguete. Então eu posso selecionar o foguete aqui, por exemplo, vir em New, que eu quero uma outra cor para ele. Sei lá, vou colocar uma cor aqui amarelo. Um amarelão aqui, ó. Pronto, para ficar uma coisa bem intensa, assim, bem vibrante. Pronto, eu coloquei um amarelão nele aqui, acho que tá legal. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar talvez essa parte aqui de baixo e colocar um outro tom, sei lá, em vez de um amarelo, talvez um tom aqui meio que indo para um vermelho, assim, ó, mais intenso. Show! E aí eu posso colocar isso em outras partes também, sei lá, vamos dizer que eu quero essa parte aqui, vermelho, é só vir na lista, a gente coloca o vermelhão, quero a ponta do foguete também, ó, seleciona a pontinha, coloca lá com vermelho, e aí eu posso colocar essas partes de baixo aqui, sei lá, esse aqui, vou colocar vermelho também. E esse aqui também vermelho. E esse outro aqui também vermelho. E esse outro aqui embaixo, que é esse aqui também. A gente pode colocar vermelho também. Você ainda pode, de repente, vir aqui se você quiser. Ô, professor, tá um pouco difícil de selecionar os objetos. Que loucura. Você pode vir aqui em cima na opção de View. Tira o Camera to View. E aí quando você rotacionar, ó, você vai sair fora da câmera. Fica num ângulo aqui que fica mais fácil de você selecionar um objeto. Coloca o material que você quiser. Depois você pode pressionar 0 de novo para voltar para o ângulo da câmera. Tá? Então a ideia do ângulo da câmera é só para você ver a visualização final que você vai ter quando você finalizar isso aqui, transformando em uma imagem. Mas espera aí, professor, como é que eu transformo numa imagem? Que bom que você perguntou de novo, porque a gente vai fazer isso agora. Então se liga só, para transformar aqui numa imagem é muito simples, mas antes de salvar uma imagem, vamos salvar o projeto, porque vai que acaba a luz, sei lá, o computador explode, como é que você vai abrir esse projeto aqui de novo? Muito simples, você vai lá em cima na opção de File, clica nessa opção aqui chamada Save, e no Save é só você navegar até o seu computador onde você quiser salvar aqui, por exemplo, sei lá, Desktop, eu vou clicar aqui com o botão da direita, ó, vou colocar a opção de New Folder, e eu vou colocar no Blender lindo do coração, escrevi coração errado. Agora tá certo? Clica 2 vezes nessa pastinha aqui pra você entrar nela. E aqui dentro é só você colocar o nome. Vou colocar o nome de cena foguete. E a gente pode dar um Save Blender aqui, ó. Pronto, salvei esse projeto no Blender. Então se eu abrir o Blender depois de novo e quiser trabalhar de novo nesse arquivo, é só você vir na opção de File, coloca Open e clica naquele arquivo que a gente salvou. Agora como é que eu salvo como imagem? Muito simples. É só você clicar nessa opção aqui em cima de Render e você coloca Render Image. Ele vai começar o processo de renderização aí, ó. Eu só estou usando o botão do meio aqui para rolar até ver como é que ele ficou aqui o mais finalizado. Só que tem uma paradinha que é o seguinte, aqui você vai perceber que tem essas partes aqui, tá vendo? Que são aquelas marcações chatas, que é igual quando a gente fez o fundo infinito. Não gostei disso aqui. Então eu vou pressionar ESC algumas vezes aqui para sair fora. Vou clicar nessa parte do foguete com o botão na direita e vou colocar Shade Smooth para ficar suave. Você pode fazer a mesma coisa nessas outras partes aqui, ó, que também estavam com essa parte meio estranha. Vou colocar Shade Smooth aqui em todo mundo. Show! E aí a gente pode clicar de novo lá em Render e você coloca Render Image. Só que acontece o seguinte, se você clicar nesse botão, que foi onde a gente mudou, né, pro Cycles aqui, tem uma opçãozinha aqui embaixo que se chama essa opção aqui, ó, de Render. Então Render é o que? É quando renderizar, que como é que a minha imagem vai estar. Então dentro dessa parte de Render, que é aquele botão que a gente clicou, eu posso mudar aqui essa opção de Max Samples para uma coisa um pouco menor. Então eu posso, sei lá, pegar o valor que está aqui, ó, e no final eu coloco /2 para dividir por 2. Então ele vai ficar um pouquinho mais rápido. Ou seja, quanto mais você coloca aqui, melhor fica a qualidade final da sua imagem, só que demora mais tempo para ela ser gerada. Então aqui eu não vou usar um valor muito alto. E aí eu simplesmente posso ir de novo em Render Image, ele vai começar o processo aqui, ó. Então o que ele está fazendo? Ele está meio que calculando. Eu pedi para ele calcular aqui, sei lá, 2048 pontos, né? Para ele meio que converter isso aqui e transformar numa imagem. E ele vai fazendo isso aqui aos pouquinhos. E inicialmente eu sei que você vai dizer, nossa, professor, isso aqui demora demais. Então, no comecinho demora, depois ele embala de um jeito maluco aqui e consegue projetar essa imagem mais rápido. Ó. Pronto, já foi. O que eu faço para salvar isso? Eu vou lá em cima na opção de Image. Depois eu vou aqui na opção, ó, de Save As. E no Save As é só você definir qual é a opção aqui, ó, no caso assim, eu falei tudo errado, volta. É só você definir o local onde você vai salvar. Então eu já estou aqui, ó, naquela mesma pasta, certo? Que é o Blender lindo do coração. Eu posso dar um nome aqui, ó,
foguete final. E aí eu posso colocar quais são os formatos. Então aqui tem a opção ó, de File Format, que você pode clicar. Vou colocar um JPG, que é um formatinho bacaninha. Aqui eu tenho qualidade da imagem também, eu vou colocar o máximo. E é só colocar a opção de Save as Image. E ele vai salvar essa imagem para você. Se você for lá na pastinha, onde você pediu para salvar aqui, ó, Blender lindo do coração, nós temos os dois. O arquivo do Blender, que eu já expliquei sobre ele, e aqui a nossa imagem que você pode postar numa rede social e me marcar. Então o legal aqui é que você entendeu todo o processo para você criar uma cena dentro do Blender. Agora calma. Não vai embora ainda. Por acaso você está pensando em dominar o Blender e aprender tudo que é necessário para você criar os seus projetos mais básicos e projetos mais complexos? Eu espero que sim, porque eu estou aqui para te dizer que se você for na descrição do vídeo aí embaixo, tem o link dos meus cursos online, onde você aprende Blender do começo até o final. E o bacana lá é que você tem não só projetos mais básicos, mas projetos mais complexos, tudo voltado para o audiovisual, que é edição de vídeo, edição de imagem, animações, 3D e efeitos visuais. Ai, só tem coisa legal nesse site. O bacana é que todos os cursos que estão aparecendo aí, eles estão inclusos no plano de assinatura. É um valor que você paga por 1 ano de acesso para todos esses cursos que tem, incluindo os cursos de Blender também. Então tem vários cursos muito legais aí no site. Não esqueça, link na descrição. Tô esperando você clicar lá para você conhecer e ver como é que tá maravilhoso. Agora, uma coisa muito legal quando você aprende a mexer com 3D é você criar animações, que é você mexer os objetos de uma forma que eles fiquem lindos. E para isso, este vídeo aqui do lado ó, é um tutorial onde eu te mostro como animar dentro do Blender. Talvez seja legal você assistir para continuar evoluindo seus conhecimentos. É bom você clicar logo, porque eu vou embora. Tchau!